Em 27 de setembro de 1960, o então enfermeiro anestesista e explorador norte-americano Ron White leu um artigo na revista Life e ficou impressionado com as fotografias aéreas da matéria, que mostravam uma estranha formação moldada numa montanha a 20 milhas ao sul do Monte Ararat. A estrutura, em forma de barco, devia ter aproximadamente 150 metros de comprimento. White já era conhecido como arqueólogo bíblico, devido não só ao seu fascínio pelo tema, como também por ter feito descobertas que muitos acreditam até hoje ter ligações com relatos bíblicos. Foi ele quem encontrou, por exemplo, sinais da Torre de Babel e do sítio do Monte Sinai. Ficou bastante conhecido também por ter dado início à caça ao maior tesouro bíblico, a Arca da Aliança. De acordo com a Bíblia, Deus decidiu enviar um grande dilúvio para destruir toda a humanidade, exceto Noé e sua família, que eram justos e fiéis a ele. Deus instruiu Noé a construir uma grande arca e a levar com ele um par de cada espécie de animal, para que eles pudessem sobreviver à inundação e repovoar a terra depois que as águas baixassem. Noé seguiu as instruções e construiu uma arca de aproximadamente 137 metros de comprimento, 23 metros de largura e 14 metros de altura. Ele levou junto sua esposa, seus 3 filhos com as esposas, além de animais de todas as espécies, incluindo aves, répteis e mamíferos. O dilúvio durou 40 dias e 40 noites, e depois que as águas baixaram, a arca finalmente repousou no topo do Monte Ararat, segundo consta no capítulo 8, versículo 4 de Gênesis. White até construiu um modelo da arca, estudou regiões vulcânicas. White percebeu uma pedra idêntica às pedras de âncora achadas no mar Mediterrâneo que ele tinha visto em livros arqueológicos. A diferença é que essa pedra era muitas vezes maior. White percebeu que havia 8 cruzes esculpidas na pedra. Os aldeões também mostraram a ele outras semelhantes, também com cruzes esculpidas. Continuaram caminhando, quando chegaram a um cemitério antigo, com monumentos estranhos, que pareciam representações simples de barco. Teriam essas coisas alguma relação com a Arca de Noé? White acreditava que sim. E mais, as âncoras de pedra, como ele as chamou, cumpriam fielmente a função de contrapeso em um barco. White precisou retornar aos Estados Unidos. Mas em 1979, um terremoto abalou a Turquia, inclusive no Monte Ararat, onde o sismo provocou o desmoronamento de uma parte e acabou revelando uma silhueta do que parecia ser uma embarcação. Ron não teve dúvidas e retornou ao Monte Ararat, em outra de suas 24 viagens que fez entre seu país e a Turquia. Resultado? Sim, 515 pés, a medida exata que aquela estrutura no Monte Ararat possuía. Depois disso, as pesquisas ganharam mais força. A equipe, então, escaneou o local com um gerador de frequência molecular, que mostrou um padrão particular de linhas de ferro sob o solo. Ao passarem fitas ao longo destas linhas, descobriram que o formato final das fitas foi de um grande navio que tinha as mesmas medidas de largura e comprimento que a Bíblia descreveu para a Arca de Noé. Segundo White, na época, se mostrassem a foto do local a uma criança, ela diria que era de um navio. Descobriu-se depois que a estrutura era originalmente composta por 3 níveis ou convéses. Para descobrirem a profundidade em que poderia estar o restante do provável barco, a equipe usou um radar de penetração. Que o suposto navio tinha 3 convéses. Os 2 superiores desabaram, enquanto o inferior ficou intacto. Segundo os pesquisadores, só esta parte do barco deveria ter 144 quartos, um número alto, mas talvez o suficiente para transportar os animais, conforme foi pensado pelos exploradores. Além disso, relataram ter descoberto paredes, cavidades, uma porta perto da frente, rampas e grandes cisternas perto da proa. Não contentes com todas as descobertas, os pesquisadores passaram a usar 4 tipos diferentes de detectores de metal e encontraram também muitos rebites. Estes foram analisados e viram que os rebites eram feitos de alumínio e não da forma encontrada na natureza, mas manipulada pelo homem. Uma das últimas descobertas da equipe de White foi um objeto escondido sob a superfície. Este objeto era, na verdade, um pedaço de madeira do convés, um fragmento ideal para estudar e ver se era madeira genuína, pertencente a uma árvore e não ali colocada recentemente por alguns homens.
Quando fizeram o teste com carbono 14 na madeira, descobriram que ela pertencia a uma árvore antiga que foi petrificada com o passar do tempo. White chegou a mostrá-la em uma entrevista que deu à CNN, daquele final da década de 70. Apesar das descobertas importantes, Ron White não teve o mérito do reconhecimento oficialmente falando. Ele morreu em 1999, certo de que havia encontrado a Arca do Dilúvio, só que sem o devido aval dos governos. No entanto, ele deixou um legado importantíssimo para a arqueologia bíblica. Das notícias que está chamando muita atenção essa semana. Pesquisadores fazem descoberta que pode revelar a Arca de Noé na Turquia. Foi esta semana que veio uma informação muito importante encontrada pelos pesquisadores. O que foi descoberto e que relevância esta localização tem a ver com a Arca de Noé? A arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Coincidência da localização com o texto bíblico, o tamanho da formação são impressionantes, das mesmas dimensões a qual o Senhor instruiu para Noé. Ela tem cerca de 150 metros de comprimento, 25 metros de largura e 20 metros de altura. Uma equipe de especialistas liderada pela Universidade Técnica de Istambul, ITU, pela Universidade Andrews, do ZEUA, e pela Universidade Ar Ibrahim Shessen, AISU, trabalha no local há quase um ano, coletando amostras que acreditam ser a chave para confirmar a história bíblica. Parte do trabalho começou em dezembro de 2022, quando coletaram 30 amostras de fragmentos de rocha e solo que o laboratório da ITU analisou. E constataram em escavações recentes que comprovaram que há algo no interior desse barco e que seu interior data de 5.000 anos atrás, surpreendentemente a mesma época de quando teria ocorrido o dilúvio bíblico. O projeto começou em 2021 e está em andamento em 2023, mas a análise inicial determinou que as amostras continham materiais argilosos, marinhos e frutos do mar. O vice-reitor da AISU, professor Faruk Kaya, disse: de acordo com as primeiras descobertas obtidas nos estudos, houve resultados que significam a atividade humana esteve presente no monte, em forma de barco, entre 5.500 e 3.000 AC. Em termos de datação, afirma-se que também existia vida nesta região. Isso foi revelado nos resultados de laboratório. A boa notícia é que estudos mais detalhados já estão sendo preparados graças a uma colaboração entre a Universidade Técnica de Istambul. A história de Noé é uma história sobre a importância da fé.